Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Mais uma segunda-feira, mais um dia lindo de sol, né? Para nós estarmos aí ouvindo a palavra de Deus, estarmos na presença dele, glória a Deus. Então, hoje nós vamos estudar o livro de Daniel, Daniel 1:8. Eu vou ler um pouco mais aqui, mais ou menos até o capítulo, até o versículo 14 eu vou ler, tá? Só para nós entendermos o contexto do que nós vamos falar hoje, amém? Então, Daniel 1:8. Tome uma decisão, amém? Então, depois também nós vamos declarar o Salmo 91. Continuando na campanha do Salmo 91, para quem não sabe por que a gente sempre declara o Salmo 91, né? Salmo de livramento, de bênçãos, de provisão de Deus. Então, nós colocamos sempre o Salmo 91 ao final, tá? Então, vamos tocar no louvor e depois nós vamos falar. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim fiel, é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim fiel, é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, Deus é fiel, amém? Vamos orar então, consagrar este momento a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que a Tua palavra, Senhor, venha nos edificar, venha nos ensinar. Com Daniel nós queremos aprender, Senhor, aprender a resistir às coisas desse mundo, aos pratos que o mundo oferece, que o inimigo nos oferece, Pai. Aprendermos a darmos atenção à Tua palavra, aos Teus ensinamentos, aos Teus mandamentos, dar atenção àquilo que o nosso coração pede para nós fazermos para Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos permanecer firmes na fé, Pai, crendo na Tua palavra, na Tua bondade, na Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar cada vida que aqui está, guardar, proteger e livrar de todo laço, de todo mal, em nome de Jesus. Abre o discernimento,
Abre o entendimento espiritual, Senhor, para que eles possam compreender a Tua palavra. Espírito Santo, Tu és bem-vindo ao nosso meio, Tu és bem-vindo aqui. Vem com Teu poder, vem com Teu mover, vem com a Tua glória, Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e exaltamos o Teu santo e poderoso nome, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá no livro de Daniel 1:8, mas eu vou ler um pouquinho mais aqui para nós entendermos o contexto, tá? Daniel na Babilônia. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, e o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, com D minúsculo, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns jovens israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos, de sua própria mesa. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles recebiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu-lhe o nome de Baltazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. 9. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia para com ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a aparência dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que os outros jovens que comiam a comida da mesa do rei. Até aqui. Então nós vemos aqui um rei, né? O rei Nabucodonosor, um rei que era um rei um tanto violento, né? Quem não fazia a vontade dele, quem não acertava com ele, muitas vezes ele mandava matar. Mas nós sabemos que este rei, ele foi, né, até o rei Joaquim e sitiou, o texto vai dizer que sitiou Jerusalém, e que ele queria jovens, para que esses jovens fossem administradores lá do reino dele. Só que os deuses da Babilônia, deuses com D minúsculo, e quando a Bíblia fala e coloca deuses com Deus minúsculo, Deus com D minúsculo, não é o nosso Deus altíssimo e poderoso, e sim imagens, deuses criados pelo homem, né? Pelo rei da Babilônia. Então nós sabemos que esses jovens, eles foram cativos para a Babilônia, foram cativos para um lugar, e a situação deles, a vida deles foi transformada completamente, porque eles estavam na Babilônia, um lugar onde os deuses eram deuses com D minúsculo, um lugar onde a comida, a bebida já era impura, vinha contaminada.
E esses 4 jovens, eles tomaram uma decisão. A nossa palavra de hoje vem em direção à decisão. Nós tomarmos uma decisão. Daniel, qual foi a decisão de Daniel? Né? O que mudou na vida deles? Mudou a casa, né? Eles passaram por uma casa bem diferente, né? A primeira casa tinha regras, tinha leis totalmente diferentes. Eles eram judeus, eles eram cristãos, temente a Deus. Então eles se encontravam num lugar onde eles adoravam deuses diferentes, onde a comida e a bebida já vinha contaminada, né? Onde eles podiam se deleitar, tomar vinho, se embriagar e adorar outros deuses, né? E o texto vai me dizer que Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. Então, no coração de Daniel, ele adorava um Deus que era vivo, que era poderoso, e ele queria servir a este Deus, obedecer a este Deus, e ele se absteve do resto. Porque no coração dele, a obediência somente ao Deus vivo, somente ao Deus poderoso. As leis, né, eram contrárias às leis deles, às leis de Deus, não é mesmo? E a segunda coisa, essa mudança, teve uma mudança também na sabedoria. O texto vai me dizer que Deus, ele derramou, ó, lá no versículo 17, a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência, né? E além disso, Daniel sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. A sabedoria do alto, irmãos. Quando nós resolvemos ser fiel a Deus, não trocarmos Deus por outros deuses, sermos fiel aos seus mandamentos, à sua palavra, Deus, ele é fiel a nós e ele nos honra. Então a decisão que Daniel tomou teve tudo a ver com a decisão dele, com o sucesso que ele obteve lá junto à Babilônia. Então, a primeira coisa, ele trocou de casa, uma casa nova, uma casa diferente. A segunda coisa, ele teve uma mudança nova, sabedoria. Deus derramou sabedoria sobre a vida deles, desses 4 jovens. A terceira coisa, uma nova alimentação, né? Uma alimentação que ia contra os costumes, contra aquilo que ele já tinha estabelecido sobre ele mesmo, sobre o que tinha no coração dele a respeito de Deus, né? Alimentação totalmente impura, uma alimentação que não vinha de acordo com as leis dos judeus, com os costumes deles de orar, de ter uma alimentação saudável, de não comer coisas impuras. Provavelmente tinha carne de porco, carne de morcego, outros tipos, né, de comidas que lá em Levíticos, no livro de Levíticos, eu não me recordo agora os versículos, fala sobre os alimentos impuros, alimentos que Deus não quer que nós venhamos a consumir. Então, Daniel e seus amigos, eles tinham isso de diferente. Então, e o nome deles? Chegaram na Babilônia, esse oficial mudou os nomes, né? Mudou o nome de Daniel para Beltazar, né? Então, houve mudanças drásticas, né? Então, mas o que nós queremos dizer hoje é que a história de Daniel, ela tem ensinamentos profundos, ensinamentos importantes que nós precisamos aprender. E nós não devemos, independente do lugar, das situações, pessoas, né? Porque nós estamos no mundo, nós não somos do mundo, mas nós estamos do mundo. Aquilo que Deus já colocou no nosso coração, quem nós somos em Deus, nós não devemos, em hipótese alguma, deixar que o mundo, as influências do mundo, mude isso em nós. Né? Se nós já decidimos no nosso coração servir a Deus, obedecer aos seus mandamentos, que nós não venhamos a mudar a nossa rota por causa da situação. Todos ali estavam comendo, bebendo, se embriagando com o vinho da Babilônia, comendo alimentos que eram impuros, porque vieram com eles muitos jovens, né? Mas Daniel, ele tomou uma decisão, ele decidiu não ser impuro, ele decidiu ser fiel a Deus, honrar a Deus, honrar a lei de Deus. E Deus abençoou ele tremendamente. E quando ele fez
com muita cautela e com muita oração, porque Daniel era um homem de oração, um homem que orava 3 vezes ao dia, um homem que jejuava, um jovem, né, que ele devia ter no auge dos seus 16, 17 anos, jovens que adoravam a Deus, jovens que oravam, jovens que serviam, jovens que se consagravam todos os dias ao seu Senhor. E ele tomou essa decisão e ele fez a proposta de somente comer vegetais e água na sua alimentação durante 10 dias e pediu para que eles fizessem essa experiência por 10 dias e que eles comprovassem, que eles fizessem o teste para ver se aqueles que estavam comendo a comida do rei ou aqueles que estavam se alimentando dos vegetais e águas não seriam mais fortes, inteligentes e sábios que os demais que estavam se alimentando com a comida da Babilônia. E foi comprovado, né, que esses 4 jovens também, além de Deus dar sabedoria, Deus deu força, graça, e eles foram considerados mais inteligentes, mais fortes, mais saudáveis que os que comiam a comida do rei, né? Porque nós vemos que o oficial, ele tinha medo de Nabucodonosor, né? Medo de morrer, né? Mas Daniel fez a proposta, confiou em Deus, esperou em Deus, e Deus agiu tremendamente na história dele. E é isso que nós temos que aprender hoje, que não é o lugar, não é a situação que define quem nós somos em Deus. Que nós venhamos a colocar tudo nas mãos de Deus, orar e confiar, porque Deus, ele vai honrar a sua fé, ele vai honrar a sua fé, a sua obediência aos princípios, à lei dele. Se você colocar no seu coração a palavra de Deus e você se determinar a ser fiel a Deus, ele vai te honrar. Então, primeiro ponto, né? Não é o lugar, não é a situação que define quem nós somos em Deus, no que nós acreditamos. Não podemos deixar que as situações, os lugares definam a nossa fé, a fé em Deus. Amém? Amém. Segundo ponto, seja fiel sempre, porque Deus, ele é fiel. Se você for fiel, ele vai te honrar, assim como honrou Daniel, assim como derramou sobre eles sabedoria, inteligência, força, e eles foram considerados, né? O rei conversou com eles, o rei testou os conhecimentos sobre ciência, sobre diversos aspectos da cultura e da ciência daquele lugar e de vários outros assuntos. Então eles foram testados, mas Deus estava com eles, porque eles decidiram estar com Deus, eles decidiram honrar a Deus. Amém? Terceira coisa, procure ser equilibrado com as palavras. Daniel foi equilibrado, Daniel foi inteligente, ele fez a proposta num momento oportuno. Orar a Deus, buscar a sabedoria do alto, né? Vai nos dar equilíbrio, inteligência para falar ou para se calar quando for necessário. Então, e deixe Deus trabalhar, deixe Deus agir, confie em Deus. Amém? A quarta coisa, o mundo tentará de todas as formas fazer com que você se conforme com esse mundo, né? Romanos 12, 2 vai nos dizer que nós devemos manter a nossa mente renovada e não nos moldarmos ao padrão do mundo. Daniel fez isso, ele não se moldou ao padrão da Babilônia. A Babilônia é um mundo, né? O que o mundo tem? O mundo quer que nós nos moldemos a ele, mas nós não vamos nos moldar ao mundo. Romanos 12, 2 vai dizer, não se molde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Daniel, ele estava experimentando, né? Ter sucesso num lugar onde havia falsos deuses, onde a comida já era contaminada, e ele não quis se contaminar, ele não quis desagradar a Deus, ele quis permanecer servindo a um Deus que era vivo, poderoso. Amém? E Deus honrou ele, colocou ele como um homem sábio, não só ele, como os demais amigos. Amém? Então, quinta coisa, vão tentar mudar todas as circunstâncias, mas não poderão mudar o seu coração, a vontade que há em você, né? Pois nele, no seu coração, há um propósito de obedecer a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, Gálatas 2:20 vai dizer,
Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Então Daniel entendeu que agora Cristo vivia nele, né? Que ele não vivia mais por ele. Então Cristo vive em nós. Cristo não fez todo o sacrifício que fez na cruz do Calvário. Deus entregou Cristo para ser sacrificado. Então que nós possamos compreender o sacrifício de Cristo. Compreendemos que foi por mim e foi por você. E que nós também venhamos a fazer a nossa escolha. Escolher um Deus que é vivo, que é poderoso. E não nos corrompermos. Não adorarmos deuses que têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, mãos, mas não pegam. Deuses que foram feitos através de mãos humanas. Porque nós temos a nosso favor um Deus que é vivo, que é forte, que é poderoso e que nos honra. Amém? Amém. Então, que nós possamos estar firmes na nossa fé, firmes e obedecendo a palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos declarar o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra, e vida longa eu lhe darei. Amém, glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos orar em cima desta palavra abençoada, maravilhosa, que nós possamos ser igual a Daniel, homens e mulheres de oração, homens e mulheres que querem servir a Deus, homens e mulheres que querem agradar o coração de Deus, em hipótese alguma, negar a Ele, negar a Cristo, negar a sua lei, negar tudo que Jesus fez por nós, em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós te adoramos nessa tarde, Senhor. Pedimos, Pai, fortaleça-nos na fé, Senhor, que nós venhamos a resistir à Babilônia, Pai, que nós não venhamos a ceder aos impulsos da nossa carne, Senhor, que nós possamos resistir aos alimentos impuros, aos deuses da Babilônia, deuses que têm olhos, mas não veem, deuses que têm mãos, mas não apalpam, não pegam, Senhor, os falsos deuses, Pai, que nós não venhamos a ter apego ao dinheiro, que nós não venhamos a nos corromper, que a tua lei seja diante de nós, Senhor, lei para seguirmos, para nós fazermos a tua vontade, Senhor, que nós não venhamos a ceder ao pecado, ceder às corrupções desse mundo, Senhor, ceder aos padrões deste mundo, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que os jovens venham a ser jovens fortes, jovens levantados por ti, Deus, que eles não sejam desprezados por serem jovens, porque nós vemos aqui na tua palavra, Senhor, jovens dispostos a te servir, dispostos a ser fiel. E Daniel e seus amigos eram fiel, não eram desonestos, nem negligentes, nem imprudentes, Senhor. Eram homens de oração, que nós possamos ser jovens de oração, jovens, Pai, que o Senhor possa levantá-los para serem sacerdotes, Pai, sacerdotes na tua casa, no teu reino, Senhor, jovens fiéis à tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai, fortalece, Deus, cada jovem, cada família, cada irmão, cada irmã que aqui está, que por meio da oração nós possamos colocar tudo em tuas mãos e confiar que o Senhor age nas nossas vidas, confiar que o Senhor vai na frente, transformando situações,
favoráveis a nós, Senhor, favoráveis àqueles que querem te obedecer, que querem te servir. Nós caminhamos, Pai, por fé e por obediência, não caminhamos por vista. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo mal contra a vida deles, toda cilada do inimigo, tudo aquilo que o inimigo oferece como prato para que eles se percam, para que eles saiam do centro da tua vontade. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo mal, todo laço, toda armadilha, que o Senhor possa estar renovando a nossa força, a nossa fé, Senhor. Nós te adoramos, Pai, dependemos de Ti, Deus, queremos depender, Senhor, das Tuas provisões, das Tuas respostas, em nome de Jesus, Pai. Nos fortalece, nos cobre com Teu sangue, Jesus, nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Guarda a vida, a família, a casa, o lar, de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Glória a Deus, irmãos. Amo vocês em Cristo Jesus. Um abraço. Meditem no livro de Daniel, que é um livro lindo, abençoado, maravilhoso. Tem muitas coisas a nos ensinar. Amém? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.